Eu tô aqui no centro cirúrgico e vou falar hoje sobre um caso interessante que eu vi, que foi uma complicação de hérnia de disco com perda de força e com o chamado pé caído. Essa é uma expressão que os médicos de coluna, fisioterapeutas, utilizam com uma certa frequência para descrever um tipo de fraqueza, né, no membro inferior, que pode acontecer por várias causas, mas é muito comum na hérnia de disco. Eu sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna vertebral, e esse aqui é o meu canal do YouTube. Toda quinta-feira nós publicamos um vídeo novo sobre coluna vertebral, tratamentos clínicos, tratamentos cirúrgicos e bem-estar relacionado à coluna. Muito bem, a maioria das hérnias de disco, né, como a gente sabe, são tratadas sem cirurgia, né, conservadoramente. A gente já falou isso várias vezes, a gente gosta de repetir isso, mas nem sempre, né? Existe uma parcela de casos que podem evoluir com complicações, dentre elas a complicação neurológica é a mais temida. E dentre as complicações neurológicas, né, existe uma que é a paralisia da musculatura que faz com que o pé fique nessa posição de 90 graus, tornozelo, né? Então quando a gente pisa, né, o tornozelo tem uma posição de 90 graus, quando a gente perde a função muscular, o pé cai, né? O pé fica apontando para baixo. E isso acontece pela fraqueza de um músculo específico, né, do tornozelo, né, que é o tibial anterior, né, e também pelos extensores dos dedos, são a musculatura que faz os dedos ficarem levantados para cima, e com a fraqueza desse músculo, o pé cai, né, então é o chamado pé caído. Muito bem, várias condições podem causar o pé caído, né, então como por exemplo, né, como eu já mencionei aqui no começo, a hérnia de disco. A hérnia de disco quando comprime a raiz nervosa, em geral L4, L5, né, é o nível mais comum, comprimindo a raiz de L5, ou L3, L4, comprimindo a raiz de L4, né, são as duas raízes que fazem a dorsiflexão do tornozelo. Esse tornozelo então pode ficar fraco por conta da fraqueza muscular, dessa musculatura que eu expliquei aqui. E existe também outras causas, né, como por exemplo a compressão do nervo fibular perto do joelho. Então é descrito o caso de pancada no joelho, ou mesmo posições por muito tempo num paciente desacordado, ou mesmo pós-bebedeira, tem descrição disso, de ficar numa posição pressionando ali do lado do joelho, o nervo para de funcionar e o pé cai, né? Outra causa muito comum nos dias atuais do pé caído são pacientes com falta de vitamina, principalmente vitamina B de bola, pós-cirurgia bariátrica. Então eu já vi alguns casos assim, pacientes pós-cirurgia bariátrica, que de repente evoluem com o pé caído, e isso acontece por uma deficiência, uma carência nutricional. Né? Existem outras síndromes neurológicas, síndromes mais raras, síndromes genéticas. Já tive uma paciente que teve um pé caído por uma condição genética. Foi um diagnóstico muito bonito, difícil de ser feito, fiz em conjunto com um neurologista clínico, né? E isso são diagnósticos que nós chamamos diferenciais, né? Ou seja, outras causas que fazem o pé cair. Muito bem, além disso, eu queria também ressaltar que existem vários graus de fraqueza muscular, né? Nem sempre o pé caído é grau 0, ou seja, sem contração muscular nenhuma, né? Isso pode ter vários graus e, obviamente, quanto mais grave a fraqueza, né, quanto menos força tiver no tornozelo, pior o prognóstico, pior a recuperação. E por que eu lembrei desse caso, né? Na verdade, nem foi um caso que eu operei hoje, foi um caso que eu vi num ambulatório, né, no consultório, que foi o seguinte: esse paciente ele teve uma crise de hérnia de disco, ele passou num pronto-socorro, num consultório, foi visto por um não especialista que não detectou essa fraqueza, né? E mandou para tratamento com remédio, até, se não me engano, mandou fazer alguma fisioterapia. O fisioterapeuta também não percebeu isso. E quando ele viu, já tinha aí pelo menos uns 2 meses de evolução,
quando ele me procurou, né? E a gente fez o diagnóstico de hérnia de disco, era uma hérnia L4, L5, né? Comprimindo a raiz nervosa de L5 nesse caso, e já tinha aí um bom tempo de evolução, né? Então, mesmo operando, a gente operou super rápido, ele chegou num dia, operou no dia seguinte, fez a descompressão, mas esse paciente, infelizmente, não recuperou a força motora. Então ele ficou com o pé caído, e é muito difícil andar com o pé caído porque a ponta do pé fica batendo no chão. Então, às vezes, um mínimo desnível no solo, um degrau, por exemplo, é o suficiente para a pessoa tropeçar, bater a ponta do pé e cair. É muito complicado ficar com o pé dessa maneira. E esse paciente tentou usar órtese, né? Então uma espécie de uma botinha de plástico duro. Algumas pessoas toleram bem, mas ele não conseguia andar direito com a órtese. E como conclusão, então, né, como já tinha passado aí 2 anos de físio e tudo mais e não recuperou, a solução foi mandar para um cirurgião de pé e tornozelo. E ele teve que acabar operando, fazendo uma transferência tendinosa. Então ele troca um tendão que faz uma função do tornozelo para outra função, e aí o pé volta a ficar na posição adequada. É claro que isso não é igual à função normal do tornozelo, muito pelo contrário, existe uma série de limitações, mas é uma solução possível, melhor. Na verdade, ele ficou muito satisfeito porque ficou melhor do que ele estava com o pé caído, o pé totalmente paralisado. Então, esse caso interessante para trazer esse assunto, pé caído, né? Eu trouxe aqui um exemplo de um caso que nós tratamos, que infelizmente não foi tratado no momento adequado e acabou ficando com uma sequela neurológica. E também lembrar dos outros diagnósticos, né? Como eu citei aqui, várias outras causas de pé caído que tem que ser lembrado pelo médico, né? E também pelo fisioterapeuta quando estiver tratando desses pacientes. Espero que tenham gostado desse tema, e até semana que vem. Um grande abraço.